E aí, pessoal, eu me chamo Dione e esse canal Rush Piauí, um canal que eu criei com o objetivo de fomentar o desenvolvimento com a tecnologia Rust, mais especificamente no estado do Piauí e região. Então, se você é um desenvolvedor ou desenvolvedora do estado do Piauí ou regiões próximas, eu convido você a se inscrever no canal e deixar um like, porque esse canal é 100% focado no desenvolvimento de Rust, seja para aplicações de baixo nível ou blockchain, ou até mesmo WebAssembly. Então, deixar de enrolação e começar aqui o conteúdo. Bem, pessoal, o Rust ele é uma linguagem de programação multiparadigma, então ele é tanto orientado a objetos como programação funcional e também programação imperativa, também conhecido como programação algorítmica. E ele é uma linguagem de propósito geral, mas ele tem uma pegada muito forte para desenvolvimento de baixo nível, já que ele é compilado diretamente para a linguagem de máquina, para binário. Então você consegue desenvolver tanto aplicações a nível de sistema, como kernels de sistemas operacionais, como aplicações embarcadas, tipo Arduino, por exemplo, ou aplicações de infraestrutura para cloud, para WebAssembly, para desenvolvimento de jogos ou engine de jogos. Então, tudo que é baixo nível e alto nível, o Rust também atende bem, Claro que ele tem algumas áreas que ele vai se destacar mais, como é o caso do WebAssembly, blockchain, que é muito utilizado também. E por que eu trouxe aqui o Rust, O Rust, ele é legal porque comparado ao C, ao C++, que também são linguagens para desenvolver aplicações de baixo nível, ele é muito eficiente no quesito de gestão de memória, Embora ele não tenha um garbage collector, para quem não sabe, o garbage collector é um cara que a maioria das linguagens de programações hoje tem, como é o caso do Java, do Go, do Python. E esse cara ele é responsável por ficar verificando ali na memória se você tem alguma variável alocada na memória que não está sendo utilizada, algum ponteiro que está sendo utilizado. Então ele verifica e se ele achar uma variável que não está sendo utilizada, ele faz o papel de desalocar essa variável automaticamente, Então você só se preocupa em desenvolver e o Garbage Collector se preocupa em otimizar ali a memória e gerenciar a memória. Embora ele não tenha um Garbage Collector, o Rust, ele não é inseguro, Pelo contrário, um dos pontos fortes do Rust é justamente a segurança e o desempenho de aplicações no quesito gerenciamento de memória, pois ele tem uma feature muito interessante que eu não vejo em nenhuma outra linguagem, que é a questão do ownership e o borrow checker, que é a variável que um valor que possui um dono, e o borrow check é a questão de empréstimos desse valor. Então, mais adiante eu vou fazer uns vídeos específicos só de borrow check e ownership, e vocês vão entender melhor como é essa questão do Rust, de como que ele trata ali a memória. Quem que utiliza hoje o Rust, empresas grandes, como é o caso da Dropbox, do Google, que está utilizando o Rust no kernel do Android, do Facebook, que já comentou que ele é uma das linguagens oficiais lá utilizadas pela empresa Facebook, em algumas aplicações, claro. O Figma, também no quesito WebAssembly, O iFood também utiliza, um exemplo brasileiro, utiliza. E a Mozilla, que hoje o Firefox, a maior parte do sistema do Firefox utiliza o Rust, E a Mozilla também é onde nasceu o Rust. Ela nasceu dentro da Mozilla com um funcionário da Mozilla em 2010 que estava começando a desenvolver o Rust, e a Mozilla olhou ali, essa linguagem tem futuro, vou investir. E ela investiu e em 2015 lançou a primeira release oficial do Rust. Hoje ele é mantido tanto pela Mozilla como pela Rust Foundation, que é uma empresa sem fins lucrativos que é responsável por dar manutenção à linguagem e tudo mais, etc, etc, E a comunidade também do Rust é muito legal, muito show. O pessoal é muito acolhedor, é muito paciente com os novatos, quem está iniciando. E eu recomendo muito que você aprenda essa linguagem, mesmo que não seja uma stack principal. É legal porque você vai aprender algumas coisas de
de segurança, algumas coisas novas. O compilador do Rush é excelente, ele é quase um pai, porque ele não vai te deixar fazer nenhuma caquinha no seu código, né? O compilador do Rush ele é muito exigente. Ele é meio que além de um compilador, ele é meio que uma documentação, né? Em vez de ele só dar um erro genérico ali para ti, ele te fala onde que tá teu erro, onde que tu esqueceu o ponto e vírgula. Então, eu vou fazer algumas demonstrações, você vai ver como ele é bem bacana. E vamos lá para a prática. Eu estou aqui utilizando o WSL2. Por que eu estou utilizando o WSL2? Porque eu achei mais prático, né, desenvolver aplicações dentro do terminal, sem sair do terminal, né? Mas em outros vídeos eu vou estar utilizando também o VS Code. Então, eu estou utilizando o WSL também porque ele é menos burocrático para instalar o Rush. Para você instalar o Rush, você vai estar utilizando o RustApp. O RustApp ele é uma toolchain, né? Ele é um conjunto de ferramentas ali que você utiliza para instalar o Rush, para instalar o Cargo, que é o gerenciador de pacotes do Rush. Então você vai digitar aqui, você vai digitar esse comando aqui no seu Linux, né? Lembrando que eu estou utilizando o WSL2 aqui, o Linux, mais especificamente a versão Ubuntu. E caso você queira utilizar ele no Windows 10, que você também pode, ele é multiplataforma, você basta entrar no site do RustApp, né? Você vai entrar no rustap.rs e você vai estar baixando o rustap-init.exe, né? Que é o executável do RustApp, e ele vai estar baixando para você na sua máquina o Rust, né? Quando você der Enter aqui no comando do Linux ou executar o RustApp, ele vai pedir 3 etapas lá para você confirmar. Você digita a etapa que é default, instalação default, ele já vai fazer a instalação automática aí para você sem se preocupar, né? Então, só mudar aqui a câmera. Beleza. Tá, vamos voltar aqui. Depois que eu tiver o meu Rust instalado, no Linux eu vou estar utilizando também, eu vou ter que estar utilizando o Build Essentials, porque ele precisa de algumas bibliotecas do C++ para poder rodar na sua máquina. E se não funcionar o Build Essentials, né, você vai estar baixando aqui o sudo apt install build essential. Você vai estar baixando ele. E se ele não pegar, mesmo assim não der certo para rodar o Rush na sua máquina, os seus projetos Rush, você pode estar utilizando o CMake, né, que ele é o compilador GCC do C no Linux. Então você pode estar utilizando ele também, que ele vai estar instalando as bibliotecas necessárias para estar utilizando o Rush. Então vou deixar aqui de enrolação. Aqui na página do YouTube não tem nada, né? Então eu vou criar aqui um projeto novo. Eu vou estar utilizando o Vim, né, para criar meu projeto. Então eu vou digitar vim-main.rs. RS é a extensão do Rush, né? E quando eu dou Enter, ele já vai abrir aqui um arquivo main.rs para mim. Ele já cria esse arquivo para mim. Então, como que eu começo a desenvolver a linguagem Rush, né? Eu vou criar aqui um projeto, eu vou instanciar uma variável aqui para ver o que acontece. Bem, o Rush ele é uma linguagem de programação estaticamente tipada, né? Então, você precisa dizer que tipo é que a variável tem, e essa variável não pode, né, modificar o tipo dela. Uma vez que você instancia uma variável do tipo, por exemplo, numérico, ela vai morrer numérico, ela não vai ser transformada para string, a não ser que você faça um cache, né, uma conversão dessa variável. Então o Rush ele vai desde do U8, né, ou I8, faz I1. Qual é a diferença? U é um signed, que significa que é um inteiro sem sinal, e o I é o integer, né, com sinal. Então eu utilizando o U só consigo usar números positivos, né, números que não tem sinal, que automaticamente é número positivo também. Eu só não consigo usar negativos, né, com signed. E com I eu posso estar utilizando tanto números negativos quanto números positivos. Vou estar criando aqui um signed de 8 e ele vai até o 64, né? Eu posso estar utilizando
tudo em múltiplos de 2, né? O 8, o 16, o 32 e o 64. Eu também tenho o size. O size. Esse size, ele vai até o limite que a arquitetura do teu computador aguenta, né? Suporta. Então, tem o size e tem o size, né? O size para inteiros sem sinal e size para inteiros com sinal, né? Eu também tenho variáveis do tipo flutuante, como é o caso do F32 e do F64. Por enquanto eu só posso utilizar esses dois tipos, né, de flutuante. Eu posso estar utilizando valores booleanos, né, que são valores de verdadeiro ou falso. Eu também posso estar utilizando o tipo char, né, que é o tipo caractere. E eu também posso estar utilizando o tipo string, que é o tipo de cadeia de caracteres. Então, no futuro eu vou estar abordando também sobre strings e caracteres e vocês vão ver que ele tem uma certa diferença, né, da string para só por char, né, caractere. Então, tá, vou criar aqui uma variável aqui, o 8, né, que vai ser a idade de alguém. E eu posso dizer que ela recebe, por exemplo, 19 anos. Não é minha idade, né, mas só para dizer. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui com WQ, que significa salvar e depois sair. E agora quando eu for dar o ls aqui, no meu terminal, ele vai aparecer para mim o main.rs, né? Para eu rodar esse arquivo aqui no meu terminal, eu posso estar usando o hostc. E o hostc, ele é o compilador do Rust, né? Então, se eu digitar hostc main.rs, eu vou estar criando eu vou estar gerando a compilação do meu arquivo main, né? E você já vê que ele já me retorna um erro, né? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que o item especificado não está encontrando, né? Encontrou, na verdade, uma keyword let. Mas essa keyword let, ela não pode estar aqui na minha função principal. Por quê? Porque, por padrão, o Rust, quando ele vai ser compilado, executado, ele sempre vai exigir que você instancie suas variáveis dentro de um entry point. O que seria um entry point? Seria uma função principal. Então, aqui eu vou entrar de novo aqui no meu main.rs, vou apagar tudo isso. Opa, esqueci de digitar aí para poder inserir, né? E eu preciso criar minha função principal. Para criar uma função, eu digito fn, que é o que significa funções, né? No Rust. Aí eu digito main, que é a função principal, abre e fecha os chaves, né? E aqui dentro eu posso instanciar as minhas variáveis, né? Eu poderia instanciar uma variável fora do entry point caso ela fosse uma variável do tipo estática ou do tipo constante, né? Assim como no JavaScript, que tem o let, o const e o var. O let são variáveis de escopo local no JavaScript. E as constantes e as var são variáveis do tipo global. Então é meio semelhante aqui também no Rust. Ele não vai te deixar utilizar variáveis let fora de um escopo de função. Principalmente, não necessariamente seria do entry point, mas em um escopo de função você precisa instanciar as variáveis dentro dela, né? Então eu posso colocar aqui sem problemas o 8 e dizer que ela tem 19 de novo. E eu vou tentar rodar esse código aqui, mas ele também vai dar um erro, vocês vão perceber aqui. Vou rodar de novo, vou dar aqui o hostc main.rs. E agora ele vai me dar outro erro. Ele está falando aqui que if this extensional prefix it with underscore. Ele está falando que é uma variável, ela foi instanciada, mas ela não está sendo utilizada. Então até isso, o compilador do Rust, ele fala, me avisa e não deixa que minha aplicação dê prosseguimento. Então o que eu posso fazer? Eu posso estar criando uma anotação em cima dessa minha função, né, warn, set variables, né, para dizer que essa variável não está sendo utilizada dentro daquela função, ou eu posso estar utilizando um underscore, né, dentro do meu, deixa eu entrar aqui de novo,
limon.rs. Eu posso estar utilizando só o underscore aqui antes da minha variável. Opa, e clicar em inserir se eu não esqueço. E aí ele já vai entender que esse underscore é para ignorar, né? Ignorar que aquela variável não está sendo utilizada. Mas no caso eu vou querer utilizar ela, então eu vou mostrar ela na tela. Para que eu mostre essa variável na tela, eu tenho que estar utilizando uma função que você já deve conhecer, né? Que é o print. Só que aqui eu estou utilizando o println porque ele tem uma quebra de linha. Mas eu poderia estar utilizando só o print também. Posso estar utilizando o println e aqui dentro você vai perceber uma coisa diferente, né? Eu vou só tirar um underscore aqui porque eu vou usar ela, né? Você vai perceber que meu println é um pouco diferente, né? Por quê? Porque ele tem um acento de exclamação. Que diabos é esse acento de exclamação? Isso quer dizer que ela é uma macro. Então, ela não é uma função, ela é uma macro. Tem uma diferença entre funções e macros. Macros no Rust são quase que funções, né? Que já vêm pré-definidas ali no Rust e você consegue utilizar elas para algumas determinadas tarefas dentro do Rust. No caso, o println, ele vai printar algo na tela e vai dar uma quebra de linha. E se eu colocar só print, ele só printa sem dar quebra de linha. Mas a gente tem outras macros, como é o caso do format, né? Que ele é usado só para formatação do texto na saída do terminal. Tem também um macro de vetores, né? Que é o vec. Então, eu também vou estar trazendo alguns vídeos específicos só de macros aqui também. Então, eu vou rodar aqui esse código e ver o que ele faz. Claro que você já sabe o que ele faz, né? Então, eu vou dar um rust main. Agora você percebeu que ele não me deu nenhum erro, né? Então ele compilou o meu arquivo main de forma com sucesso, não me deu nenhum erro. E você percebe que agora eu tenho dois arquivos aqui, né? Eu tenho só o main sem nenhuma extensão e tenho o main com extensão rs. Esse main sem extensão, ele é um binário. Então eu consigo rodar ele sem precisar. Por exemplo, eu tenho o Rust na minha máquina, então se eu mandasse esse binário para outra pessoa que não tivesse o Rust na máquina, ele ia rodar mesmo assim, porque ele é um binário, né? Um arquivo a nível de máquina. Então esse é o Rust C, compilador Rust. Ele é muito poderoso, o Rust, e você viu que o compilador dele é muito didático. Então o mínimo dos erros ele já vai avisar para você, não vai deixar o seu programa compilar. O legal é que os erros dele são pegos a nível de compilação e não runtime, né? Que seria o tempo de produção. Bem, por enquanto é isso. Eu vou finalizar esse vídeo aqui porque esse vídeo já está ficando bem longo. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixar um like para fortalecer o canal e levar conteúdo de Rust para mais pessoas, né? Em próximos vídeos eu vou trazer algo falando sobre o Cargo, que é o gerenciador de pacotes de Rust, e vou mostrar como você consegue fazer coisas mais interessantes e mais complexas com o Cargo, né? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção.